sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade no nosso assunto. Hoje a gente vai praticar. Vai fazer alguns exercícios. Bom, na primeira questão aqui, dilatação temporal, contração do espaço são conceitos que decorrem. Dilatação temporal e contração do espaço. Isso você estuda onde? Na teoria especial da relatividade, termodinâmica, mecânica newtoniana. Qual a alternativa que você marcaria? Bem fácil. A letra A. É a letra A, né? Bem facinho aí. É a letra A. Bom, aí você marca aí para vocês, tá bom? Vamos e pega um caderninho aí, vão logo vendo aí as questões que já fizemos. Primeira é a letra A. Eu já mandei aí o material, mas pegue uma caneta para você pegar o gabarito aí, tá? Vamos ver essa quarta aqui. A natureza da luz é um assunto que tem estado presente nas discussões de cientistas e filósofos há séculos, principalmente a partir da possibilidade de aplicação de fenômenos luminosos por comportamento tanto ondulatório quanto corpusculares. Então, a luz tem um comportamento tanto ondulatório como corpusculares. Segundo o princípio da complementaridade proposto por Niels Bohr, né, ele que propôs, né, que uma coisa complementa a outra, em 1928. A descrição ondulatória da luz é complementar à descrição corpuscular. Então, um complementa o outro. Mas não se usam as duas descrições simultaneamente para descrever um determinado fenômeno luminoso. Desse modo, os fenômenos luminosos envolvendo a propagação e a emissão da absorção da luz são explicados, ora considerando a natureza ondulatória, ora considerando a natureza corpuscular. Assinale a alternativa que apresenta um fenômeno luminoso mais bem explicado considerando-se a natureza corpuscular da luz. Bom, considerando ela corpuscular, eu tenho que considerá-la como matéria. Se ele começar a falar de interferência da luz, não é um fenômeno de onda, então não tem natureza corpuscular. Se ele falar aqui, mudança de direção na propagação da luz ao passar de um meio transparente para o outro. Gente, ultrapassar meio, entrar em meio, ultrapassar parede transparente, isso é uma característica de onda. Não é uma característica corpuscular. Inclusive, o nome do fenômeno ondulatório é chamado de refração. Né? Entrar no meio é refração. A absorção de luz com emissão de elétrons por uma placa metálica. Ó, agora aqui, a absorção de luz com emissão de elétrons por uma placa metálica. O nome desse efeito é efeito fotoelétrico, né? Não, o nome do efeito é efeito fotoelétrico? Quando o elétron absorve luz e logo depois, se ele tiver energia, ele é ejetado devido à luz. Então, isso aí é um comportamento da luz como matéria, o efeito fotoelétrico. Que é a letra A, espalhamento da luz ao atravessar uma fenda estreita. Isso aqui é o fenômeno da difração. Quando a luz passa por uma fenda e quando ela passa pela fenda, ela muda a direção dela ao passar pela fenda, contornar o obstáculo. Isso é um fenômeno chamado de ondulatório de difração. As três primeiras são fenômenos ondulatório, fenda estreita, difração, interferência e refração. Então, a letra D, que é o efeito, a correta é a letra D da questão de número 4. A absorção de luz com emissão de elétrons por uma placa metálica, né? É a letra D. Deixa eu ver essa terceira. Com relação aos conceitos da física. Aí ele pergunta, em qualquer meio transparente... Alguém pode ler aqui o que está escrito aqui na letra A, por favor? Alguém pode ler para mim, por favor? Em qualquer meio transparente... Em qualquer meio transparente, a propagação da luz ocorre sempre em linha reta. Esse é o princípio da propagação retilínea da luz. Newton estudou isso, considerando na época como onda, apesar de ele acreditar que ela era partícula. Era corpúsculo, como dizia aí. B. A patinação sobre o gelo acontece porque o aumento da pressão exercida pelos patins altera a temperatura de fusão do gelo. A patinação sobre o gelo acontece
porque o aumento da pressão exercida pelos patins altera a temperatura de fusão. Gente, aqui ele está falando aqui em relação aos conceitos da física, né? Então, tem vários conceitos aí, não é só de física moderna. A patinação sobre o gelo acontece porque o aumento da pressão exercida pelo patins altera, sim. A pressão, ela altera o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É quando o gelo começa a derreter. Então, a pressão do patins faz derreter o gelo. Letra C. As garrafas e os outros objetos jogados no mar chegam até as praias transportados pela onda. Gente, a onda não transporta matéria. A C está errada. A C está errada. A onda, ela não transporta matéria. É isso que ele quer? Ele quer errada, né? As garrafas e os outros objetos jogados no mar chegam até as praias transportados pela onda. Não conduz matéria, mas transporta energia. Não leva surfista, será? Pura magia e o quê? Onda. Muita onda. Lembra da música da onda? A onda, ela não vai transportar matéria, ela transporta somente energia. Se ela movimenta as coisas para cima e para baixo, é uma forma de energia cinética, mas ela não leva. O que leva é a correnteza. Você está errado. D. No processo de eletrização por contato, o corpo recebe elétron, fica negativo, o que recebe fica negativo, e o que perde elétron está positivo. As bússolas magnéticas são muito importantes na navegação porque apontam precisamente para o norte geográfico. Essa questão do preciso aqui, mas é isso que ela vai apontar, né? Ela aponta o norte geográfico. Processo de eletrização por contato, o corpo que recebe elétron, é contato, né? O contato, eles ficam no mesmo sinal. Essa aqui também está errada, ali está errada. Já encontrou duas erradas. Lembra que no contato, no final as duas ficam o mesmo sinal? Não sinais diferentes, isso aí é eletrização por atrito. Então a D também está errada. As bússolas, essa palavra precisamente aqui também me deixou em dúvida. Então vamos eliminar aqui três erradas. Né? O erro aqui é o contato, na D é o contato. O erro aqui é transportar de objeto, transporte de objeto, isso aqui está errado. Em qualquer meio transparente, essa palavra aqui, o qualquer, porque eu sei que a onda se propaga em linha reta. Mas, considerando a teoria da relatividade geral, quando ela chega perto do Sol, ela faz uma curva, né, devido à curvatura do espaço-tempo. Então, a mais correta aqui, a patinação sobre o gelo, acontece porque o aumento da pressão exercida pelos patins altera a temperatura de fusão, né? É isso aí. A pressão tem o poder de modificar a temperatura de fusão, de ebulição. Tá? Tanto para vaporizar água, quanto para congelar água. A pressão ela tem esse poder de alterar. Se aumenta a pressão, aumenta a temperatura. Se diminui a pressão. A mais correta aqui é a letra B. O que me fez desconfiar da letra A está errado, esse qualquer meio. Apesar de não lembrar desse meio que ela não se propaga em linha reta, mas lembrar da teoria da relatividade geral, que ocorre uma mudança na direção devido à gravidade, ser a curvatura do espaço-tempo. As estrelas que são pesadas, elas curvam o espaço-tempo. Então, quando a luz passa próximo, ela acaba fazendo essa curva aí. Com a sexta. Bora ver se você consegue entender melhor. O gráfico abaixo mostra a energia cinética de elétrons emitidas por duas placas metálicas, 1 e 2, em função da frequência F da radiação eletromagnética incidente. Aí ele continua. Essa aqui são os dois, ó. 1 e 2. Repara, qual das duas tem mais frequência? Qual placa metálica tem mais vibração? A 1 ou a 2? Quero que vocês me ajudem aí e participem. Qual é a placa metálica que tem mais frequência, que tem mais energia com isso, mais vibração? A 1, esse aqui é o gráfico. O 2 e o 1. Olhem para cá para o gráfico e diga aí qual é que tem mais frequência. A frequência 1 ou a frequência 2? Qual dos dois tem mais frequência dessas placas metálicas? Frequência 2, porque a 2 está maior. E está mais afastada do ponto zero bem aqui, né? Esse aqui é o ponto zero, está mais afastado porque ela é maior, né? Se ela é maior, ela tem mais frequência. Gente, segundo a fórmula de Planck, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, que são as fórmulas que a gente vai trabalhar aqui na física quântica,
A fórmula é essa. E igual a HF. Se H é a constante Planck, 6,6 vezes 10 a menos 34. A gente vai ver daqui a pouquinho para confirmar. Então eu tenho aqui E igual a HF. Essa é a constante de Planck. Ou seja, se eu tenho mais frequência, se essa placa tem muita vibração, eu vou precisar de quê? De muita energia para conseguir arrancar. Entendeu? E aqui é a energia cinética que o elétron é ejetado. Não é a energia da placa. É a energia cinética que o elétron é ejetado. Você entendeu? Eletromagnético, uma partícula, outra partícula, a outra partícula, a luz, a luz, a luz.